E aí, galera, beleza? Estamos de volta. Vamos começar um assunto aqui importantíssimo, né? Atos. Aliás, eu falo isso todo capítulo, né? O pessoal fala, pô, Gustavo, todo assunto que começa você fala que é importantíssimo. Mas, cara, sinto muito, em direito administrativo é tudo importantíssimo. Não, olha só, não é tudo importantíssimo, não. Lá no finalzinho do curso, tem uns tópicos que eu vou falar com vocês. Ó, gente, eu vou só dar umas noções e tal, mas a probabilidade de isso cair aqui é quase nenhuma. Então, mas lá no finalzinho mesmo, ou seja, 90% do programa de direito administrativo costuma cair em tudo. Você pega o meu livro tem 700 páginas. Dessas 700 páginas aí, pode pegar 500 a 600 páginas, caem em qualquer concurso que você for fazer. Tudo que é concurso. Tem alguns assuntos no livro também, são os últimos capítulos, no meu livro são 18 capítulos. Aí chega no final lá, o último capítulo é intervenção do Estado na propriedade, trata de desapropriação, tombamento, isso daí é muito raro de cair em prova, uma vez ou outra cai. O penúltimo é bens públicos, uma vez ou outra cai uma noçãozinha sobre bens públicos. O resto, gente, cai tudo. Cai tudo. Então, direito administrativo realmente é extenso, tem detalhe, tem muito esqueminha, por isso que, né, a gente está vendo aí há muito tempo, o ideal é você vai ir pegando, pega o livro, vai vendo do lado, vai vendo aqui que eu estou falando, mas vai dando uma olhadinha, né, porque aí eu trato disso, já meto uma questão lá, ó, aproveitando esse assunto aqui, olha como é que você está caindo em prova. Pá, uma questão comentada, isso aqui, ó, cuidado com isso aqui, porque a banca costuma falar isso quando na verdade está querendo dizer aquilo, tá vendo? Olha só. Olha a questão que caiu na prova. Pá! Entendeu? Então, agora, agora há pouco teve a prova aqui pro Tribunal de Justiça daqui do Rio de Janeiro. Cara, a prova do TJ, você pega lá as questões, tudo aquilo que eu estou falando com vocês. Exatamente aquilo. Né? Inclusive teve uma questão, eu já comentei em sala aqui com os alunos, né? Teve uma questão que foi sobre responsabilidade civil do Estado. A gente não deu ainda esse assunto aqui, né? Tá mais para frente, a gente vai ver. Mas mesmo assim, não estudei nada sobre responsabilidade civil do Estado, Gustavo. Nada, não sei nada, beleza. Aí a questão começava assim. Em se tratando do tema responsabilidade civil do Estado, assinar a alternativa correta. Letra A. A responsabilidade, aí no enunciado já falava, né? Marca a alternativa correta. A responsabilidade do Estado, 2 pontos. Aí letra A. Sempre será não sei o que, errado. Letra B, sempre será não sei o que, errado. Letra C, sempre não sei o que lá, errado. A, B e C, errado, porque tem sempre. Aí eu comecei a rir quando eu comecei, não falo, começa sempre não sei o que, sempre não sei o que. Em direito, sempre? Em direito, sempre, a probabilidade de estar certa é de 1%, né? Então, letra A, letra B e letra C já estavam erradas porque começou com sempre. Aí na letra D falava lá que em caso de danos nucleares, a responsabilidade pelos danos causados aos cidadãos é dos municípios. Pô, pelo amor de Deus, né? Por mais que você não tenha estudado nada de responsabilidade civil do Estado, você vai saber que município não tem responsabilidade com relação à energia nuclear, né? Só pode ser da União. Pronto, sobrava a letra E. Falava um negócio lá que era exatamente aquilo que a gente entende sobre responsabilidade civil do Estado. Não vou comentar porque a gente não viu o programa, a gente não deu ainda, mas enfim. É aquilo, sempre isso, sempre aquilo, nunca isso, nunca aquilo, toma cuidado com aquilo, não sei o que, acabou. É isso aí. Beleza? Beleza. Eu estou aqui perdendo tempo, tomando teu tempo, né? Vamos lá. Vamos tratar de atos administrativos, que interessa? Vamos embora. Olha só. Muito bem. Para começar, o que é um ato administrativo? O ato administrativo é a maneira pela qual a administração se manifesta. É a maneira pela qual a administração manifesta a sua vontade, né, pela qual a administração se expressa. A administração é uma coisa abstrata, né? Então, como é que a administração pública faz para se comunicar com os particulares? Dizer para o particular, ó, faça isso, não faça isso não deve ser feito assim, a maneira correta de se fazer é assim. Ó, comunico que o teu estabelecimento está fechado porque você não cumpriu a legislação sanitária, então você está fechado, está interditado, está caçada a mercadoria, está multado. Então, como é que a administração, você quer dirigir? Para dirigir, você precisa de carteira de motorista. Como é que a administração pública faz para dizer, ok, pode dirigir? Por meio de atos administrativos. Então, existem diversos atos administrativos, cada um para uma coisa diferente.
né? Então a administração vai te dar uma licença para você dirigir, vai te dar uma autorização, uma permissão para você fazer alguma coisa. A administração vai editar um ato de multa, cassação, interdição para punir você por algum motivo. A administração vai editar um decreto explicando como se deve fazer isso, isso e isso. Existem diversos atos administrativos, cada um por um objetivo específico, certo? Mas o que eles têm em comum? Então, o ato administrativo é a manifestação de vontade da administração. Agora, nem toda manifestação da administração é considerada ato administrativo. Para que essa manifestação da administração seja um ato administrativo, essa manifestação tem que obedecer, tem que ter esses 3 requisitos simultâneos. Então vamos lá. Para começar, essa manifestação da administração deve ser uma manifestação unilateral. Essa manifestação não pode ser uma manifestação bilateral. O que eu estou querendo dizer? Quando a administração edita um ato administrativo, ela faz isso, ó, aqui administração pública, particular. A administração edita um ato administrativo daqui para lá, né? Papo reto, já fiz essa história de papo reto, né? Mão única. Ó, é assim, faça isso, não faça isso, é assim que tem que fazer, daqui para lá. A manifestação de forma unilateral, a administração se manifesta, coloca as condições, determina alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a manifestação é bilateral, ida e volta, quando a administração fala, ó, é isso que você tem que fazer, mas em contrapartida, o particular também pode dizer, ok, administração, mas em contrapartida você também tem que fazer isso, isso, isso. Essa relação bilateral é contrato administrativo. Então, as manifestações de vontade da administração de forma unilaterais, essas manifestações são consideradas atos administrativos. Quando a relação é bilateral, direitos e deveres de ambas as partes, acordo de vontade, negociação de condições, isso é contrato. Como é que acontece o contrato? A gente vai ver lá na frente, né? Contrato administrativo. A administração precisa de uma empresa para prestar serviço para ela. Desde o início, a administração vai falar, eu quero alguém para fazer isso. Quem está interessado, vem aqui. E aí as empresas vão lá levando as suas condições. Ok, eu presto isso para você. Portanto, contanto que você, administração, me pague tanto aqui. A administração vai analisar, né, por meio de licitação pública, a gente vai ver, e depois vai escolher a empresa A, vai assinar um contrato. Então, quando é firmado esse contrato entre a administração e a empresa A, esse acordo de vontades já foi negociado. Já houve acordo ali. Certo? Então, para ser ato administrativo, a manifestação tem que ser unilateral, porque se for bilateral não é ato, é contrato. Ok. Além disso, essa manifestação de vontade, essa manifestação, ela tem que produzir efeitos jurídicos. O que significa produzir efeitos jurídicos? Significa que o ato administrativo ele tem alguma repercussão no mundo do direito. O ato administrativo ele mexe com algum direito. O ato administrativo ele cria um direito novo, né? Cria uma situação nova onde não existia. O ato acaba com um direito, extingue, altera, modifica, aumenta, diminui algum direito. Então ele sempre mexe, tem impacto, ele sempre altera algum direito. Isso significa dizer que o ato administrativo ele tem efeito jurídico, porque quando a administração age, mas essa atuação da administração não produz nenhum efeito jurídico, não tem nenhuma importância para o campo do direito, essa manifestação não é um ato administrativo. Por exemplo, quando a administração está construindo uma ponte, ao construir a ponte, essa execução material da administração, né, ao construir a ponte, não está sendo criado direito nenhum, a administração está agindo, está executando.
Quando a administração, né, um funcionário público, vai lá e poda galho de árvore. Essa atuação da administração é ato administrativo? Não, cortar galho de árvore não produz efeito nenhum. Quando a administração desapropria um imóvel, manda publicar no Diário Oficial o decreto de desapropriação. A partir dessa data, o imóvel tal está desapropriado. Isso sim tem efeito jurídico, porque a partir do momento que houve a desapropriação, o particular perdeu a propriedade do imóvel, o imóvel passou a ser de propriedade da administração. Então a desapropriação é um ato administrativo. Mexeu com o direito. Aquele imóvel que era de propriedade do particular, o particular perdeu o direito de propriedade e a administração ganhou o direito de propriedade sobre aquele imóvel. A partir dali, o imóvel já é da administração. Ainda tem uma casa lá. A administração vai lá com os seus funcionários, vai lá e derruba a casa. Então, a derrubada do imóvel, né, isso que a gente chama de promover a desapropriação. Promover a desapropriação depois que já foi editada a desapropriação, chegar lá, derrubar o imóvel, colocar tudo abaixo, pavimentar e etc., resolver. Isso não é ato administrativo. Porque ao derrubar o imóvel, eu não estou mexendo mais com o direito de ninguém. Aquele imóvel já não era mais do particular, aquele imóvel já é da administração. Então, os atos, né, as atuações da administração que não produzem efeitos jurídicos não são atos administrativos, são fatos administrativos. Isso é um fato administrativo ou parte da doutrina prefere chamar isso de ato da administração. Tá? Então, a limpeza de uma praça pública, a administração está agindo, isso é um ato? É uma atuação? Você levar, né, uma parte da doutrina prefere chamar ato aquilo que a gente entende como atuação, está agindo. Então ele está limpando? Está agindo? Sim, está agindo. Isso é um ato? Pode ser um ato da administração. Isso não é um ato administrativo propriamente dito, porque essa limpeza não produz nenhum efeito jurídico. Então é um ato da administração ou um fato administrativo. Ok. E, para terminar, o ato administrativo é uma manifestação de direito público, não é manifestação de direito privado. Os atos administrativos, eles tratam de assuntos, né, reservados à administração. Então, por exemplo, carteira de motorista. A carteira de motorista é um ato administrativo? Vamos verificar. O que é carteira de motorista, na verdade, você pensa logo no papel, né? Aquilo ali é a forma do ato que a gente vai ver. Mas aquele papel ali, com a tua foto em cima e um monte de coisa escrita, aquilo ali é a administração dizendo, ó, o fulano de tal que está aqui na carteira, né? O André, não sei o que aqui da carteira, está autorizado a dirigir carro. A Bárbara, que está aqui na carteira, está autorizada a dirigir carro e moto. Então, o ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração? Sim, a administração está se manifestando. Ela é de forma unilateral? Sim. Por que é de forma unilateral? Porque não existe acordo. Cuidado com o seguinte, hein? Eu acabei de falar com vocês que o ato administrativo é sempre uma manifestação unilateral, porque não tem acordo, não existe negociação. Agora, alguns atos administrativos são editados a pedido do particular. É o particular que procura a administração para solicitar alguma coisa. Exemplo, carteira de motorista. Se o particular, se o André não for ao Detran pedir a carteira de motorista, o Detran nunca vai ao André oferecer uma carteira. Então, a carteira de motorista é editada a pedido do particular. Licença para construção. Eu tenho um terreno, quero construir um imóvel. Para isso, eu preciso procurar a administração e pedir uma licença de construção, uma licença de obra. Você, particular, procura a administração e pede a licença de obras, certo? Certo. Mas, de qualquer maneira, quando ele é editada, quando a carteira de motorista é concedida, ela foi concedida a pedido do particular, a licença de obra foi concedida a pedido do particular, mas não houve negociação.
O André chega lá, ó, eu quero uma carteira de motorista. Ah, você quer carteira de motorista? Ok. Se você fizer a prova, tirar no mínimo 6, fizer tantas horas de prova prática, fizer o teste lá e a baliza não bater, mexer no espelho, tudo direitinho, eu te dou a carteira. Se não, não. Acabou. Não tem negociação. Então a administração coloca as condições de forma unilateral. Cuidado, hein? Então alguns atos administrativos são editados de ofício pela administração. Lembra desse termo de ofício? Que eu já comentei com vocês. O que é a atuação da administração de ofício? É quando a administração faz alguma coisa por iniciativa própria, sem que ninguém tenha ido à administração pedir. Exemplo, a desapropriação. É um ato de ofício. A administração desapropria, não é o particular que vai procurar a administração e pedir para ser desapropriado. Não, a administração diz, você está desapropriado. A carteira de motorista é um ato editado a pedido do particular. Agora, em ambos os casos, a administração não negocia com o particular as condições da concessão da carteira, as condições da licença, não negocia. Então, carteira de motorista é uma manifestação unilateral. Tem efeito jurídico? Tem, porque se você tem carteira, você tem direito de dirigir. Se você não tem direito de dirigir, tem efeito jurídico. E é a manifestação tipicamente de direito público, porque só quem pode licenciar, só quem pode autorizar, né, que uma pessoa dirija, que uma pessoa faça, construa, por exemplo, é o poder público. Um particular não pode. Né? Um particular, legal, pode dirigir, qualquer coisa manda falar comigo. Que isso, cara? Não é assim não. Então, as atuações da administração, quando a administração edita atos tipicamente de direito privado, por exemplo, vou ver lá na frente, mas quando a administração compra um imóvel, compra e venda é uma manifestação de direito privado. A compra e venda, se a administração for comprar um imóvel do particular, vai chegar e perguntar quanto quer e tal, não sei o quê. A compra e venda, o usufruto, são institutos de direito privado. Não são institutos de direito público. Certo? Então, os atos administrativos são manifestações de vontade da administração, unilaterais, que produzem efeito jurídico e são de direito público. Ok? Ok. Continuando. A gente já sabe, então, o que é um ato administrativo e os atos administrativos gozam de algumas características ou atributos. Quais são? Aqui, ó, a mania que eu tenho de botar as iniciais, né? Você decora. Características dos atos administrativos, atributos dos atos administrativos. PIAT. Se você decorar o PIAT, pode ser que você lembre que o P é de presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Pode ser? Pode ser. Então, vamos ver quais são essas características? Vamos ver. Primeira, botei o P, né? O P, na verdade, é o quê? Presunção de legitimidade. É uma característica dos atos administrativos. Presume-se que todo ato administrativo seja legítimo. Até prova em contrário. Não é isso? Até prova em contrário, presume-se que os atos administrativos são legítimos. Ou seja, foi publicado no Diário Oficial um decreto de desapropriação de um imóvel. Essa desapropriação, ela está toda certinha? Tá. Se foi publicado no Diário Oficial o decreto de desapropriação, o imóvel realmente está desapropriado ou não? Tá. Essa desapropriação é legal? É legal. Você tem certeza absoluta que essa desapropriação foi feita legalmente? Certeza absoluta eu não tenho. Mas até que se prove o contrário, o decreto de desapropriação é legal, é legítimo, está tudo certo. Então isso quer dizer o seguinte: a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ela é relativa. O que significa a presunção relativa? É aquela que admite prova em contrário. Esse decreto é legítimo? É.
Você tem certeza absoluta disso, né? Não, absoluta não. Então a presunção de legitimidade, ela é relativa, ela não é absoluta. Isso cai em prova toda hora, hein? Parece lá. Com relação aos atos administrativos, a alternativa correta. Letra A. Uma das características dos atos administrativos é a presunção de legitimidade absoluta dos atos administrativos, certo? Presunção de legitimidade. Absoluta, não. Dizer que a presunção é absoluta significa dizer que aquilo ali de presunção não tem nada. Presume-se que o ato é legal e não tem como se provar o contrário. Então aquele ato é legal e acabou, não se presume nada, tem certeza absoluta. Não é isso que acontece. As presunções são relativas porque admitem prova em contrário. Agora, a administração, quando edita um ato administrativo, a administração ela tem a obrigação de demonstrar que o seu ato é legal ou é o particular que se sentir prejudicado é que deve tentar provar o contrário, que aquele ato não é legal. Quem tem que provar o quê? É o particular que tem que provar. Então, é uma característica do ato administrativo. A administração não precisa provar a legalidade, a legitimidade dos seus atos, porque isso já se presume. Se o particular entender que não, ele que prove que não. Ele que prove que aquele ato é ilegal, que é ilegítimo. Então, a presunção é relativa. Ou, em latim, sempre aparece em prova, relativa ou presunção iuris tantum, presunção de legitimidade iuris tantum, relativa. Ela não é absoluta. Absoluta seria presunção iuris et de iure. Juris et de jure, né? Iuris et de iure. Presunção de legitimidade não é iuris et de iure. Presunção é iuris tantum. Ela não é absoluta, é relativa. Ok? Ok. O que mais? Outra característica é a imperatividade. A capacidade de... Aqui, ó. Imperatividade, capacidade de impor. Então, quando a administração edita um ato administrativo, a administração está impondo alguma coisa ao particular. A administração não quer saber se o particular quer ou não quer fazer aquilo. A administração está mandando, está determinando, está impondo de forma coercitiva. Desapropriação. Ó, você está desapropriado. Ah, mas eu não tenho interesse em desocupar o imóvel, não. Não estou perguntando nada. Só estou te comunicando. Vaza. Sai. Está determinando. Ó, você está multado. Ah, não queria ser multado, não. É óbvio que você não queria. Não estou perguntando nada. Então, a administração está determinando a imperatividade. A administração impõe alguma coisa ao particular, independentemente da vontade do particular. Aí vem a pergunta. A imperatividade é uma característica dos atos administrativos? Sim, acabei de falar. Porque essa... agora vem a pergunta. Perguntei o que acabei de falar aqui, ó. Imperatividade é uma característica dos atos administrativos. Certo? Certo. Então, se aparecer na tua prova. A imperatividade é uma característica de todo ato administrativo. Certo? Errado. Errado. Eu achava, como errado? Você acabou de falar que estava certo? Não. Eu fiz uma outra pergunta. Agora eu fiz outra. Reparou? Caraca, Gustavo, tá me confundindo. Ah, tá legal. Então foram duas perguntas que eu fiz, hein? A primeira foi: a imperatividade é característica dos atos administrativos? Sim, isso é a regra. Segunda pergunta: a imperatividade é característica de todo ato administrativo? Todo, sempre, não. Por quê? Porque tem exceção. Então, por que a imperatividade é uma característica? Porque ela é a regra. Em regra, os atos administrativos são imperativos. Em regra, os atos administrativos têm imperatividade. Mas nem todos. Existem atos administrativos que a administração edita sem impor nada ao particular. Quais são esses atos? Você sabe? Dá um exemplo aí. Muito fácil. Carteira de motorista. Quando a administração te dá uma carteira de motorista, ela está te obrigando a dirigir? Não. Alguém é obrigado a tirar a carteira de motorista? Não. Ninguém pode dirigir sem carteira. Mas você pode muito bem viver sem carteira de motorista. Não pode? Pode.
Então a carteira de motorista é um ato imperativo? Não. Ou seja, os atos administrativos editados a pedido do particular, carteira de motorista, licença, permissão, autorização, visto, tudo aquilo que o particular procura a administração para solicitar, esses atos administrativos, eles não gozam de imperatividade. Eles não são imperativos. Eles são unilaterais. Eles têm aquela característica que eu falei, né? Os atos administrativos são unilaterais, manifestação unilaterais, porque a administração não negocia, mas não são imperativos, porque a administração só vai dar uma carteira, uma permissão, uma autorização, uma licença, se o particular quiser. Se ele não quiser, a administração não vai dar. Beleza. Depois, autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? Capacidade de auto-executar. Não é isso? Sempre faço isso, né? Você decompõe e você já chega a alguma coisa muito próxima. Já chega a alguma coisa muito próxima do sentido da expressão, né? O que é autoexecutoriedade? Está relacionada à capacidade de auto-executar. A capacidade auto-própria. A autoexecutoriedade é a capacidade que a própria administração tem de executar os seus atos. É a capacidade que a administração tem de executar, colocar em prática, cumprir os seus próprios atos administrativos, sem precisar perguntar nada para ninguém. Então, olha só. Quando um fiscal de vigilância sanitária entra no estabelecimento e encontra comida estragada, gêneros alimentícios impróprios para o consumo, se o fiscal de vigilância sanitária entender que aquela situação é grave, o fiscal ele pode interditar o restaurante na hora, ele pode fechar o restaurante na hora, tirar todas as pessoas que estão almoçando, olha só, todo mundo tem que sair porque o restaurante está sendo interditado. Isso vai causar um prejuízo imenso ao restaurante, né? O fiscal de vigilância sanitária ele pode fazer isso, ou ele vai embora e vai ao judiciário pedir ao juiz que determine o fechamento do estabelecimento. Ele mesmo fecha. Na hora. Ó, o estabelecimento está interditado por causa disso, isso, isso. E se o particular entender que o fiscal extrapolou, abusou, né? Tinha uma irregularidade? Tinha, mas uma irregularidade mínima. Podia muito bem aplicar uma multa, não tinha necessidade de interditar o restaurante por causa daquilo. O dono do restaurante pode achar isso? Pode. Pode achar. Ele que vai provar isso, né? Se ele quiser, ingressa com uma ação, ingressa logo com um mandado de segurança, entra com uma ação, com pedido de liminar, mostrando o que aconteceu. E se o juiz entender que realmente o fiscal abusou, né, que o fiscal extrapolou, se excedeu, o juiz vai poder mandar cancelar aquela interdição e reabrir o restaurante. Tudo bem. Mas a administração não precisa ir previamente ao Poder Judiciário solicitar ao Judiciário autorização a fazer alguma coisa. É isso que significa a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade quer dizer que a administração, ela própria pode executar, ela mesma faz, ela age sem precisar ir ao judiciário. E aí vem a pergunta. Todo ato administrativo goza de autoexecutoriedade? Não. Todo não. Para variar, tem exceção. Existem atos onde a administração não poderá agir sozinha, por conta própria. Existem algumas situações em que a administração precisará do judiciário. Qual é o exemplo? Exceção de ato administrativo que não goza de autoexecutoriedade, que já caiu em prova 1.329 vezes. Preparem, na tua prova vai cair esse aqui, esse ato, vai ser
1.330. Na tua prova. Ato administrativo que não goza de autoexecutoriedade. Multa. A multa não goza de autoexecutoriedade. Sabe por quê? Eu sei que muita gente está achando estranho. Sabe por quê? Porque o fiscal de vigilância sanitária chegou lá no restaurante, encontrou alguma situação e aplicou uma multa de 10 mil reais. Ó, tá aqui, você está multado em 10 mil reais, tem 30 dias para pagar. Aí o cara pega a multa, joga fora e não paga. O fiscal pode aplicar a multa. O fiscal aplica a multa na hora. A multa até então é um papel, ele entrega o papel. Você está multado em 10 mil reais, o cara rasga e joga fora. E aí a administração volta depois, o fiscal volta 40 dias depois. Vem cá, você pagou a multa? Não. Por quê? Porque eu não quero. Você não quer pagar? Não, não vou pagar. Vai pagar não? Não. O que a administração vai fazer? Esse fiscal, não pagou a multa não? Esse fiscal pode entrar lá no caixa e tomar 10 mil reais do caixa? Não. Esse fiscal pode entrar no estabelecimento e tomar bens do estabelecimento até o valor de 10 mil reais? Não. A administração, se quiser receber o valor, a administração precisará ir ao judiciário e ingressar com uma ação judicial de execução. No caso da multa, a administração não pode executar a multa. Só quem vai executar é o judiciário. Então, no caso da multa, embora o fiscal possa aplicar a multa, a administração não pode executar a multa. No caso da interdição, o fiscal chega lá, interdita e ele mesmo executa. Está interditado, sai. Eu não vou sair. Ah, vai. Estou mandando, pode sair todo mundo. E aí o dono do restaurante dá 3 do fiscal, né? Aí vira, quem vai me tirar daqui? Você? É o fiscal. Eu não ganho para isso. Chama a força policial, chama 3 policiais do tamanho daquele cara e bota ele para fora. Se precisar usar de violência, de força, usando de força, de violência. De qualquer maneira, foi a própria administração que executou a interdição, cumpriu e botou ele para fora. Agora, no caso da multa, a administração não poderá, à força, tomar dinheiro, precisará ir ao judiciário. Certo? Então, a autoexecutoriedade é uma característica dos atos administrativos porque está presente na grande maioria, mas não na multa. E, para fechar, a tipicidade. Tipicidade quer dizer o seguinte, os atos administrativos, eles são tipificados. Os atos administrativos, eles são padronizados para aumentar a segurança. Né? Como é que é a carteira de motorista? Você sabe? Sabe. Por quê? Porque a carteira de motorista é igual para todo mundo. Ela é padronizada, ela é tipificada. Todas elas têm uma mesma forma. Seguem um padrão. Como é que é o alvará de estabelecimento comercial? Se você já tiver visto um alvará de estabelecimento do teu município, pode ir em qualquer outro estabelecimento que o alvará é exatamente igual. Isso aumenta a segurança. Quando você entra e vê o alvará, esse estabelecimento aqui ele já foi vistoriado. Pelo menos deveria ter sido, né? Porque a gente sabe que em muito lugar aí a administração dá alvará sem nem ir lá e depois aquela porcaria do restaurante explode. Né? Como a gente tem visto aí, o restaurante explode e aí depois vai ver, mas tinha alvará. Mas tem um monte de administração aí que concede alvará só para cobrar. Você quer alvará de abrir um restaurante? Quero. 50 reais. Aí você paga 50 reais, toma aqui o teu alvará. Então, em tese, o alvará deveria ser uma demonstração de que o poder público foi lá e vistoriou todas as condições. Mas isso, na verdade, na verdade não interessa, porque sabe que a gente fala desde o início do curso que concurso público é em tese. Então, se o estabelecimento tem um alvará, é porque a administração foi lá, verificou, o corpo de bombeiro foi lá, a vigilância sanitária foi lá, né? Verificou todas as condições de exaustão, de iluminação, de ventilação, de tudo. Então, como eu estava falando, né, depois desse... Nem sei porque eu falei isso tudo, mas já falei. A tipicidade quer dizer o quê? Os atos administrativos são padronizados, tipificados. Ok? Beleza. Então, essas são as características da grande maioria dos atos administrativos. E aí, na próxima aula, a gente continua daqui. Até lá.